Bem-vindos de volta a mais um episódio do canal da Rotuno. Eu sou Gustavo Guerra. Eu sou Gabriela Rotuno. E hoje a gente vai falar quanto custa o processo de cidadania italiana. A pergunta que mais chegou aqui no canal. Então, vamos lá. Bom, Gustavo, que tema delicado, né? Todos os dias a gente recebe essa pergunta via Instagram, ou os próprios clientes fazem essa pergunta. É a pergunta que é mais procurada sobre cidadania italiana, é como iniciar o processo e quanto custa, né? Então, hoje a gente vai falar de como funciona para dar entrada e quanto custa, né? O que a gente precisa, né, para saber um orçamento de cidadania italiana, Gabriela? Pelo menos saber se você tem um italiano na sua árvore, né? Eu sempre digo isso. Esse é o requisito mínimo, saber quem é o italiano da árvore, porque a distância entre você e esse italiano vai mudar o orçamento, né? Então, se eu tiver um bisavô italiano, eu vou ter um orçamento. Se eu tiver um avô italiano, vai ser um orçamento diferente. Sempre, quanto mais perto a geração, menos custo envolvido, porque eu tenho menos documentos para produzir. Claro, né? Porque para eu dar entrada no pedido, eu preciso de certidão de nascimento, certidão de casamento, preciso traduzir, apostilar, e tudo isso é custo para o processo. E são custos pequenos, mas que no todo acabam ficando, né, salgadinhos. Além disso, depois, além da documentação, né, documentos brasileiros, o documento italiano, que eu também tenho que mandar trazer da Itália aqui para o Brasil, tem as 3 formas de dar entrada. Mas vamos falar daquela mais procurada, do judicial, né? O que envolve os custos para dar entrada no processo judicial? Então, o processo judicial, ele vai ter um custo bem variável, né, Gustavo, de acordo com o número de requerentes desse processo. A grande vantagem de um processo judicial, são 2 vantagens, na verdade. Primeiro, você não precisa ir até a Itália para fazer o pedido de cidadania, e não precisa esperar a fila do consulado de 10, 12 anos, então esse é o melhor diferencial. Mas também a questão de poder ser um processo de grupo. Então, pode compor esse processo todos que descendem do mesmo italiano. Então, Guga, se o teu bisavô ele é italiano, né? Todos os teus primos, até os tios-avós vão poder fazer parte desse processo. E quanto mais pessoas na família, mais barato fica esse pedido. Então as pessoas têm essa questão, quanto custa? Depende. E não é porque a gente quer enrolar, é porque depende realmente do fator de distância de gerações e de quantas pessoas vão fazer parte desse pedido. Em média, hoje, aqui na Rotuno, a gente tem recebido uma média de 3, 4 pessoas por processo. Então vamos fazer uma estimativa de um processo judicial para 3, 4 pessoas. Essa parte de documentação, essa parte de honorários advocatícios, essa parte de custa judicial, quanto mais ou menos vai custar tudo isso para 3 pessoas em média? Para 3 pessoas a gente vai estar falando de um valor aproximado, juntando documentação mais honorários na justiça, de 12 a 15 mil reais por pessoa. Né? Se fosse só uma pessoa, se eu não tiver ninguém para fazer esse processo, quanto é que ficaria? Normalmente a partir de 35 mil reais. Também, de novo, tá, gente? Documentação, documento do italiano, documentação brasileira, apostila, tradução e honorários lá na Itália. Então, tudo isso dá esse valor que parece grande, mas eu vou falar aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar que não é custo, é investimento. Mas, assim, para uma pessoa, a cifra, ela fica, né, um pouquinho mais gorda. E quando a gente começa a dividir ela por requerentes, ela vai ficar mais suave, ao ponto de a gente ter famílias aqui que pagam 500 reais de parcela com a gente, né? E aí super cabe no bolso. Então, assim, não se assustem com o valor, porque, primeiro, é investimento. Segundo, tem condições de parcelamento, condições de pagamento facilitadas. Então, quanto mais pessoas eu coloco no processo, eu vou estar compartilhando certidões no Brasil, Sim. Aquelas que são comuns na árvore, eu vou estar compartilhando as custas judiciais, né? E aí eu consigo deixar o processo, então, né, mais em conta. Né? Nós temos pagamentos facilitados, podemos fazer isso a ponto de ficar, então, nesse valor. Lembrando também que hoje, que a gente está gravando em dezembro de 2022, o euro está em torno de 5,50, 5,80, mas isso pode variar. Se tiver um pico que vai subir o euro, ou se baixar, como veio variando conforme pandemia, guerra na Itália, isso pode variar e o orçamento aumentar ou diminuir. Porque muitos desses custos do tribunal e os honorários advocatícios são feitos em euros. Né? Exatamente. Então, a dica número 1, aproveitar sempre a baixa do euro. Isso vai mudar significativamente o seu orçamento. E também acompanhar, né, todas essas questões do mundo para ver como é que a gente pega um euro melhor. Aqui na Rotuno a gente está sempre oferecendo as melhores condições de euro que a gente consegue, a gente congela euro, então isso é super importante também para dar uma maior segurança, né? A gente está no momento
de instabilidade agora, em dezembro de 2022, né? Por isso que o Guga falou da data, porque algumas vezes nos perguntam, mas eu vi no site de vocês uma estimativa de preço e agora tá diferente. É por isso, a gente já chegou a ter euro a R$7, gente, isso faz menos de um ano, né? Então, isso muda bastante a precificação.